nomeado mais uma vez, é o seu back-to-back MVP. E tá todo mundo, assim, questionando demais, né? Nós temos que abrir uma discussão aqui mais ferrenha, porque, novamente, ele está sendo questionado, né? Nem no ano passado falaram também que era o Jokic que ganhou no lugar dele, né? Mais uma vez, os dois competiram aí até o final. Jokic, desde a temporada passada, com média de triple-double, né? E o Shai, que foi cestinha na temporada passada, não foi cestinha nessa, mas novamente consegue levar o time ao top 1, né? A seed 1 da temporada regular e recebe novamente. Os últimos 8 anos de MVPs não foram americanos, né? Foram estrangeiros. Provavelmente, nos próximos 5 também não teremos americanos. Não. Pelo menos eu fiz um vídeo sobre isso e a minha opinião é essa, não sei a de vocês, porque nós temos aí pelo menos mais 3 temporadas do Shai brigando em alto nível. Nós temos o Embiid brigando, chegando agora com tudo, correndo por MVP durante os próximos 5 anos. Nós temos o próprio Nikola Jokic, que tem ali seus 31 anos, mas pode brigar novamente por MVP, porque se mantém uma média de triple-double, ou mesmo que não seja um triple-double, vai estar um pouquinho abaixo disso, vai estar na corrida. Vai brigar. Então, nós não teremos americanos vencendo MVP aí, não. Eu também, então. Concorda comigo? Nossa, concordo. O último foi James Harden, em 2018. Faz muito tempo. E até o próprio Giannis, que se apagou esse ano, se for para um time que ele tem a vontade de jogar de novo, ele é excelente nos dois lados da quadra. Ele pode voltar a falar em MVP também. Eu tô fechada com você. Eu acho que a gente vai ficar... A NBA globalizou pra caramba. Os melhores jogadores da liga hoje, top 5 talvez, sejam todos de estrangeiros. É que você bota o Brunson, né? Nas conversas, mas pra mim, praticamente todos são estrangeiros. O Luka, né? Esqueci de falar o Luka ainda aí. Essa quinta posição que dá pra discutir. Falei Luka. O Luka Doncic. Então, acho que nos próximos anos, até a final dos MVPs, pode ser difícil ter algum estadunidense. Falando em Luka, coloca a fotinho do Luka aí. Primeiro, porque é o seguinte, coloca aqui tem os pontos, a média, como é que o Luka trabalhou nesta temporada, tá? Tem uma fotinho aí. Porque, assim, o que eu quero discutir sobre o Luka Doncic é que, olha aí, ó, ele foi cestinha na temporada com 33 pontos e meio, 7 pontos, quase 8 rebotes, 8 assistências, field goal ali perto dos 48%. Como é feita a votação do MVP? 100 jornalistas, né, 100 pessoas vão votar. E aí eles escolhem quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5. O 1 ganha 10 pontos, o outro vai não sei o quê, vai diminuindo a pontuação. Nenhum dos 100 colocou o Luka como o MVP da temporada. E isso repercutiu de uma forma esquisita aqui fora, que muita gente, tratando-se de temporada regular, foi uma temporada incrível do Luka, Marcelo. Incrível, nossa. Individualmente falando, ele foi impecável. Olha isso, quase 50% de aproveitamento, com mais de 30 pontos de média, perto de triplo-duplo. Injusto ele não ter nenhum voto para ser, né, nomeado por alguém desses 100 como o MVP da Liga? Completamente injusto, eu não esperava isso. Eu esperava, inclusive, que ele fosse estar na final da briga pelo MVP. Inclusive, quando anunciaram, o Luka vai poder, a gente voltou atrás na regra lá dos 65 jogos, falei, beleza, vai brigar ali na final naqueles 3 finalistas. Nem apareceu. Achei bem injusto, mas eu queria uma opinião, sabe, de quem? Do Lucas Baby, disso? Porque ele sabe muito, você fala muito sobre isso, né? Sobre um jogador quando tá dentro, cara, talvez não tenha uma imagem tão boa lá dentro, com arbitragem ou alguma coisa com franquia. Você acha que tem isso com o Luka, alguma birra, alguma coisa que pode pesar lá dentro? A NBA é muito forte com esses jogadores que talvez tenham uma personalidade que eles não querem. Cara, vocês sabem o que eu penso, eu falo o que eu penso mesmo, mas assim, tô tentando evitar, porque eu até brinquei no começo do programa, mas é um fato daquilo que eu mencionei ali rapidinho no programa, mas já falei nos bastidores com vocês aí sobre o Bice. Mas assim, cara, é uma liga que sim, julga estereotipos e, é muito difícil falar da liga, sabe? Marcela, sabe que eu falo o que eu penso, né? Mas, sabe, pode me trazer problemas futuros, sabe? Enfim. Mas eu creio que eu sofri com isso, o Bruno sofreu com isso e muitos jogadores também sofreram com isso. Eu acho que não só os jornalistas, mas a liga em si,
eles, mano, julgam sim um estereotipo que eles almejam que aquele jogador tem, se não tem, eles, pô, realmente, pô, não vou falar cancelam, mas assim, marcam aquele jogador, sabe? O problema é que o Luka é um cara franchise player, mas eu diria que talvez se ele fosse um jogador mediano pra baixo, talvez nem estaria mais na liga, entendeu? A liga costuma dar corda assim pra quem é franchise. Tu vê, por exemplo, o Jamoran aí, pô, inúmeras vezes que ele errou fora da quadra e passaram um pano. Então, assim, é muito complicado, sabe? Um estereotipo que a liga cria nas pessoas. E creio que isso interfere sim na votação do Luka Doncic. Eu creio que sim, ele é um cara que é uma ovelha negra pela liga, por jornalistas, técnicos, talvez por algumas atitudes errôneas dele. Pode ser de indisciplina, pode ser. Mas isso não apaga o fato de que ele é um jogador extraordinário. E, pô, cara, já vi inúmeras situações como essa do Luka aparecida nos anos passados já acontecerem, entendeu? E creio que é algo que nunca vai mudar na liga. A liga procura, sim, um rosto legal. A liga, sim, procura um estereotipo a ser seguido, sabe? Eles têm, sim, o preferido deles. Não vou falar aqui quem é, quem deve ser, mas todos os anos que passam, todas as décadas e gerações que se passam, a liga tá sempre em procura de algo que eles acham que é o perfil que tem que ser seguido, sabe? E eu acho que o Luka não é esse cara que eles buscam. Então, mas olha só. Eu não acho que o Luka... Pega a temporada do Shea. Foi melhor do que a do Luka. Foi. Pega a temporada do Jokic. Foi melhor do que a do Luka. Pega a temporada do Embiid. Foi melhor do que a do Luka? Acho que é essa a disputa dele. Essa temporada do Embiid foi melhor do que a do Luka. Foi? Ou... Eu acho que o Luka oscilou menos. Ele manteve as médias dele por muito tempo, né? É que o que pesa pra mim vai ser sempre aquele mesmo fator. Victor Wembanyama joga nos dois lados da quadra. Ele é impecável nos dois lados da quadra. Então isso pra mim pesa muito e eu achei completamente compreensível ele pegar essa terceira e tá ali brigando na final. Mas o Luka, de 100 jornalistas, com tudo que ele fez na temporada, ele não ter um voto de um cara que olhou e falou... Falando, pô. Cara, 30 a mais de média, 8 a mais de assistência, 7 a mais de rebote, quase 50%. O Lakers ficou numa posição acima do que a gente previa. E ele não ter, aí me choca um pouquinho. Exato. Eu tô com fé, pô. Eu tô com fé. A narrativa e a temporada do Embiid e do Shea foram melhores que a do Luka. Porém, o Luka não conseguiu um voto, pra mim, ser muito mais político do que nível técnico, entendeu? Não sei, mas o que o Luka também fez de tão absurdo, né? Pra gente ter uma birra. Porque, beleza, os 3 caras que estão lá na final, eles são os caras bem bonzinhos, né? Todos eles. O Jokic às vezes dá uma reclamada em quadra, mas no geral também é bonzinho, não reclama em entrevista. Tá vendo tua boca mexer, mas eu não Julga ouço também nada. a ética de trabalho. Outra coisa também que americano julga muito é a ética de trabalho. Os outros 3 também são trabalhadores pra caramba. O Jokic não tem a fama. Mas o Embiid tá sempre se dedicando. O Shea também, sempre posta treinando. A liga ama isso também. E o Luka, um dos hates que ele tem é de ser preguiçoso, né? E uma fama dessa na liga é muito ruim. Cara, assim, ó, vamos falar uma coisa, assim, porque todo mundo tá questionando. O Luka entrou nessa conversa por ter o absurdo, também acho que ele poderia ter tido um voto, alguns votos, mas o que mais vem se falando é porque o Jokic teve a média de triple-doubles dele. Mas, posso falar uma coisa, assim, a eleição do MVP não é a eleição do melhor jogador de basquete do mundo. O melhor jogador de basquete do mundo continua sendo o Nikola Jokic. Fechadíssima com você. Só que a temporada do OKC foi melhor do que a temporada do Denver Nuggets. Que, cara, teve um momento que eles estavam em quinto na temporada. Ah, beleza. Não é uma planilha a escolha do MVP. Não é de quem faz mais ponto. Não é de quem pega mais rebote. É de quem construiu durante mais tempo. É do que, sabe? Então, assim, muita gente falando que foi injusto e o Jokic foi roubado novamente, até naquela lá contra o Embiid, né, que o Embiid levou. Mas a história melhor contada, quando você pegar nos alfarrábios da liga, quando você pegar os livros antigos, cara, o cara foi o cara que mais fez ponto em clutch time, foi o segundo em pontuação, é o melhor guarde defensor da liga, superou até o Derrick White agora, principalmente em limpar o aro, em bloquear arremessos ou tentativas de bloqueio de arremessos. As estatísticas do Shea são absurdas nessa temporada. Eu até tirei algumas coisas aqui, porque, cara,
é o cara que, assim, o maior plus-minus da temporada. O cara fez, assim, absurdos. Então, a gente traz até uma brincadeira aqui. Olha o back-to-back MVP do Michael Jordan, que é incontestável, né? Isso foi as Foi médias quando ele foi somando as 2 temporadas seguidas? Isso aí. Ah, as 2 Olha só. temporadas. Tá. O Michael Jordan, numa temporada de MVP aí, de back-to-back, teve essa média aí. E ele foi incontestável. Todas abaixo. O Shea tem médias superiores a dele e todo mundo questiona. Onde é que está o raciocínio lógico dessa história aí? É porque pegam no pé do cara por conta de acharem que ele cava falta? É por o Jokic ter uma média de triple-double? Gente, isso aí é um absurdo. Absurdo. O Michael Jordan nunca foi questionado com esses números. E o Shea com aqueles é questionado o tempo inteiro. E Jordan nunca vai ser questionado em nada, né? A Então, gente sabe. e aí? Eu acho que podem ser 2 O fatores. questionamento é esse. Quer falar, Lucas? Pode falar. Não, pode falar. Muito ruim ficar longe de vocês de estúdio, que, pô, toda hora eu atropelo. Pô, muito chato. Não, mas eu quero ouvir. Fale aí. Não, eu acho que é isso. Eu acho que talvez o questionamento é pelo fato de, pô, igual o Fernando falou, o Jokic é o melhor jogador do mundo. Não teve a temporada de números igual, mas ele é o melhor do mundo. Então acho que por todo mundo achar que o Jokic é o melhor do mundo, a galera fica assim de, pô, ter que aceitar que o Shea vai ter que ganhar o troféu. Eu acho que entra em 3 coisas, assim. Eu acho que uma é... Nunca foi questionado enquanto o Jordan jogava que ele era o melhor do mundo. Então, ele ganhar o MVP nunca ia ser uma surpresa, porque ele era o melhor do mundo sempre que ele estava jogando. Ele é o melhor que já passou para mim pela Faz NBA. sentido. Então, ele fez 28 de média, mas você viu o que ele estava fazendo, aí brilhava aos olhos tudo que ele fazia, então ninguém questionava. O segundo fator, eu acho que vai pesar, que todo mundo vai trazer a parte dos lances livres, vai falar, teve isso de média, mas 12 dos pontos da média foi de lance livre na temporada. Sei lá, não sei quanto foi. Não, ele foi 9 vezes. A média dele é 9 lances livres por jogo. Ele não foi o líder em lances livres por jogo. Não foi o Lucas esse ano. É. Mas aí vão trazer isso. Olha como ele se joga, olha como é esforçado. Sempre vão trazer isso. E isso não sou eu falando, as pessoas vão trazer. E o terceiro, para mim, que eu acabei de me esquecer e que era o mais importante, era sobre... Ixi, que branco que me deu. Então, assim, de repente... não... Beleza, pode até tentar achar aí, lembrar, mas olha só. Você falou assim, as coisas incríveis que o Michael Jordan estava fazendo no mundo. Ok, a gente está falando de um prêmio de MVP, que é uma temporada, é uma eleição de uma temporada. O Shea fez coisas incríveis essa temporada, gente. E as pessoas não estão falando sobre isso, cara. Ele fez... Eu tô contigo, Fernando. Eu não sou esse hater, não. Esse malandro aí, nos primeiros 20 jogos da temporada, ele jogou 3 períodos, porra. Exato. Fazendo esses números aí, pô. Mas eu acho que ele fez coisas incríveis. Mas eu acho que eu entendo o questionamento. Eu acho completamente justo ele ter sido MVP. Mas eu entendo o questionamento porque é aquele cara. Você olha e fala, o melhor do mundo é o Jokic. Aí você vê o que ele fez, você fica pensando, pô, então porque ele não levou o prêmio? Mas aí existe todo um outro contexto. O Shea jogou muito. Verdade. Ele joga muito nos 2 lados da quadra. Ele levou o time a ser a primeira seed de novo. Então, assim, tem todo um outro contexto que as pessoas têm que analisar, inclusive estatísticas avançadas. E o terceiro fator que eu ia falar é aquele negócio que eu acho que eu mesma comentei, isso vai de uma opinião pessoal, de que o jogo coletivo do OKC é lindo, mas que individualmente não tem aquele fator brilho aos olhos, e isso talvez pese para as pessoas. As pessoas gostam do fator brilho aos olhos. Tanto que o Ja Morant ia ser o rosto da liga, porque ele brilhava aos olhos do que ele fazia. Aí o Anthony Edwards faz coisas que brilham aos olhos, então é ele. O Luka, com aquela bolinha que ele passa embaixo da perna, faz o step back na cara do jogador numa bola de 3, brilha os olhos, dá um passe que chamam de Magic, brilha. Então eu acho que ele é muito completo, mas ele é questionado por não ter o fator brilho aos olhos, assim como o Jason Tatum. Caraca. Você vai meter o Jason Tatum nessa conversa, ninguém vai falar o que brilha no Jason Tatum. Não sei, mas ele joga muito bem, ele é muito completo. E talvez isso pese. Cara, os lances do Shea são muito maneiros, cara. Eu adoro. É muito difícil isso, né? Porque os comentários hoje são muito influenciados por essa questão dos lances livres. Sim, concordo. Posso te falar uma coisa? Olha só, eu não sou louco. Eu não estou comparando o Shea com o Michael Jordan, tá? Só pra ficar claro, não tem nada a ver com isso. Galera. São apenas... Pelo amor de Deus, hein? Porra, não existe isso. É um recorte de como os números do Michael Jordan, ninguém falava nada naquela temporada e falam dos números do Shea com números superiores ao de Michael Jordan. E aí, sobre as questões dos lances livres, sabe quantos lances livres de média o Michael Jordan batia por jogo na carreira?
8,7. Caraca, O Shea bate 9. Sabe qual foi o maior número de lances livres do Michael Jordan durante uma temporada inteira? Ele bateu 12 por jogo durante uma temporada inteira. E aí estão falando sobre os lances livres do Shea. O parênteses que eu acho que é pela... talvez a fragilidade do nível das faltas. São faltas mais soft. E o time que flopa, né? E aí cai sobre ele também essa discussão. Mas eu não vejo... Assim, eu vejo ele usando muito bem o corpo, gente. É uma skill. Não é um demérito, é uma skill, é uma habilidade. Quando eu posto sobre isso, eu sempre posto falando isso. Eu posto, gente, ele tá usando a regra a favor dele. É lindo de ver? Não é lindo de ver. Mas é uma inteligência de jogo. Você tá usando a regra a seu favor, você sabe como conseguir a falta. O movimento que ele faz, é realmente pro árbitro apitar. Aquilo é falta hoje em dia na NBA, realmente. Só que como ele executa aquele movimento, acaba não ficando tão bonito e aí sai na mídia como um forçador. Não, ele é inteligente. Ele vê que o cara vai vir pro contato, ele dá uma forçadinha a mais e consegue contato. É falta. Pronto, é falta. Eu não tenho o que fazer. Mas ninguém tá dizendo que é lindo também. Mas é inteligência de jogo. Vai questionar isso? Não tem como. É um QI absurdo, cara. Exato. Ele sabe usar. Ele é o cara que mais consegue bater pra dentro. Usar. Assim, é lógico que ele vai sofrer falta porque ele é o cara que mais arremessa de perto. É o cara que mais faz bandeja. Exato. O cara dá 3 arremessos no máximo de 3 pontos por jogo, pô. No máximo. O cara vai pra drive o tempo inteiro e aquele... Né, que ele bate no cara e volta pra fazer o step back. Porra, é perfeito. Eu sou apaixonado pelo jogo do Shea. Eu acho que merece sim. Vou contra as pessoas que falam que ele não mereceu, que o Jokic foi roubado, porque eu acho que os números comprovam o lugar que o OKC se encontra. Olha só, outra coisa. O Shea é o líder, campeão e o atual bi-MVP de um time de jovens de 24 anos, porra. Isso é insano. Ele lidera... Insano. Ele fez o time inteiro evoluir também, cara. Ele é responsável por isso. Concordo. E eu te digo mais, esse, curiosamente, é o primeiro ano que eu não acho que roubaram o Jokic. Esse é o primeiro ano que eu não acho. Ano passado eu fui uma das que falei e continuo falando. O MVP pra mim era o Jokic no ano passado, no ano do Joel Embiid também era o Jokic. Esse ano pra mim foi muito justo ter sido o Shea. Eu ainda acho o Jokic o melhor do mundo, mas pela temporada, sem nenhuma oscilação, ele jogando a temporada inteira, o time todo crescendo, foi absurdo. Quando foi chegando no final da temporada, eu já tava assim, não consigo mais bancar a narrativa Jokic, gente, não tem como, agora entrega pro cara. Eu achei super merecido. A disputa claramente era com o Joker, mas ele mereceu nos outros anos, só que eu questionei bastante. A questão é a narrativa, assim, porque a gente não vê um cara receber 3 prêmios de MVP desde Larry Bird, né? 3 MVPs consecutivos. Exato. A Jokic foi barrado pelo Embiid. Ó. O Giannis Antetokounmpo foi barrado pelo Jokic. Exatamente, mas aí foi mais justo já. Né? E agora o Shea com 2. Vamos ver quem vai barrar o Shea. Eu acho muito difícil o Shea ganhar 3 seguidos. Eu também. Eu acho que isso não acontece. Ano que vem a final da MVP é Shea, Wemby e Anthony Edwards. Ele vai entrar nessa. Aí o Shea... Nossa, eu não sei. Bebê, eu acho que os americanos estão muito longe das brigas de MVP. Aí chega ano que vem Jokic virado, bebeu o Vioran inteiro. Nossa, mas eu também não sei nem por que eu não sei 30, pode tirar 25, 15. Primeiro jogo, 35, 25, 19. Vai ser assim, 2 dias antes ele numa festa, bebendo e dançando sem camisa. 2 dias depois, um triplo-duplo e um agradecimentozinho. O Jokic é hora da casinha. Eu acho que enquanto esse cara estiver na liga, não pode deixar de respeitá-lo, não. Eu digo isso pelo fato de, vamos falar de Sabonis lá nos anos 90, 80, que chegou já sem joelho e ainda conseguiu ser foda na liga, numa liga que tinha Jordan, Pippe, David Robson e companhia. Então o Jokic, no nível de hoje, que ele é muito acima de todo mundo que se encontra na liga, eu acho que enquanto ele estiver na liga, ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai determinar onde ele vai parar, tá ligado? Ó, uma coisa aqui, eu tô olhando o chat. É sobre isso que eu ia falar. Vai lá, vai lá. Não, é só porque é exatamente o que a gente estava falando sobre o porquê das pessoas questionarem o MVP do Shea. A maioria das pessoas que está falando aqui mas ele teve essa média flopando. Quem flopou muito, esse cara flopou muito. O Fê tá passando pano pro SGA.
Questione meus métodos, mas não questione meus resultados. Essa é a frase do Shea. Todo mundo falando que o time sabe usar a vantagem a favor, mas a arbitragem realmente favorece. Estão falando isso aqui no Shea. E falam assim, coloca o Shea pra jogar nos anos 90, tomar as porradas que o Jordan tomou. Isso. Assim, esse é o mesmo argumento que fala que o Bill Russell jogava contra padeiro, pô. É o mesmo argumento. Exatamente. Porque assim, nos anos 90, o jogo era outro. A porrada era diferente, as faltas eram diferentes. Nos jogos atuais, então bota os outros pra fazerem o que o Shea faz, pô. Exatamente. Então, assim, esse argumento nos anos 90 o Shea não jogaria, é o cara que fala que o Bill Russell ganhou 11 anéis jogando contra pessoas que nem sabiam jogar basquete. Porra, todos eles eram nivelados pelo mesmo nível. É isso que eu sempre bato na tecla também. Gente. Quando a gente vai ver e fala, pô, o Will Chamberlain tinha um monte de recorde. Mas também jogava com os caras tijoleiros que não sabiam nem jogar. Gente, todo mundo, então, tinha aquele nível, só que ele sobressaía pro período. É basicamente isso. Então, ele era muito bom pra época dele, assim como o Jordan se sobressaía em outro período, e assim como os caras foram se sobressaindo. É assim. Esse argumento não é válido. A porradaria comia nos anos 90. Tudo bem, hoje em dia não é porrada. Hoje em dia é técnica, é cavar falta do jeito certo. O James Harden, por exemplo, que foi o cara responsável por essas questões de mudanças de regras dos flops e tudo mais, o Harden foi o elo da transição. As flopadas do Harden eram bizarras. Nossa, eram muito bizarras. Mas ele, ainda assim, não era nesse nível de questionado. Não eram questionados. Porque o jogo dele fazia brilhar os olhos. Não, ele era provocador. Que ele até foi questionado, mas menos até, eu acho. Menos. Ele era provocador, ele era o cara que as pessoas gostavam de ver ainda assim, entendeu? Ele fazia aquela bolinha e provocava na cara. É isso, é o jogo, às vezes não brilha os olhos, o que eu acho doideira.